Mateus, capítulo 6. Instruções sobre práticas religiosas e confiança em Deus. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra forma, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola seja em segredo, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis muitas palavras como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de vós lhe pedirdes. Portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões minam e roubam. Mas acumuleis para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será iluminado. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais do que elas? E qual dentre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que vos preocupais? Considerai os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, contudo, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pouca fé? Não vos preocupeis dizendo:
que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Análise contextual. Este capítulo enfatiza a autenticidade espiritual em contraste com as práticas hipócritas da época, destacando o valor do relacionamento íntimo e sincero com Deus. As instruções sobre esmola, oração e jejum refletem a crítica às práticas religiosas vazias e a valorização da humildade. O ensino sobre os tesouros e a ansiedade revela uma confiança radical na providência divina, contrapondo-se às inseguranças sociais e econômicas do contexto romano. A oração do Pai Nosso apresenta um modelo comunitário e pessoal de comunicação com Deus, central para a fé cristã. Mateus capítulo 7. Ensinamentos sobre julgamento, oração e a vida no reino. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo que julgardes, sereis julgados. Com a medida que medirdes, vos medirão também. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, enquanto tens uma trave no teu próprio olho? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante de porcos, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abre-se-lhes-á. O qual dentre vós dará uma pedra ao filho, se ele pedir pão? Ou dará uma serpente, se ele pedir peixe? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, que larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E então direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram contra aquela casa e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras não as pratica, será semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e caiu, e grande foi a sua ruína. E aconteceu que, acabando Jesus estas palavras, as multidões se admiravam da sua doutrina, pois as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Análise contextual. O capítulo reforça a ética do reino de Deus, alertando contra o julgamento hipócrita e a superficialidade e o falso ensino religioso. A metáfora dos frutos destaca a importância do comportamento verdadeiro como evidência da fé genuína. A porta estreita e o caminho apertado refletem o desafio da vida ética e espiritual em contraste com os valores sociais dominantes. O ensino final sobre a casa edificada enfatiza a necessidade de prática constante para a estabilidade espiritual, contrastando com o ensino da autoridade dos escribas, sinalizando uma nova revelação. Mateus capítulo 8. Milagres e autoridade de Jesus sobre a natureza, doenças e demônios. Descendo Jesus do monte, seguiram-no grandes multidões. E eis que um leproso se aproximou e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, se quiseres, podes curar-me. E, estendendo Jesus a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus disse-lhe: Vê, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou para testemunho aos homens. E entrando Jesus em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, rogando-lhe: Senhor, meu servo jaz em casa paralisado e sofre muito. E Jesus disse-lhe: Eu irei e o curarei. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob mim, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo Jesus isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se reclinarão como Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali será o pranto e o ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e como creste, seja feito assim. E o servo foi curado naquele mesmo instante. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e febril. E tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e ela se levantou e os serviu. E à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e lançando fora os espíritos com a palavra, curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E vendo Jesus grandes multidões ao redor, deu ordens para passar para o outro lado. E aproximou-se dele um escriba, dizendo: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus disse: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro dos seus discípulos: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio uma grande tempestade no mar, de sorte que o barco era coberto pelas ondas,
mas ele dormia. E aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E os homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E chegando ele à outra margem, na terra dos Gadarenos, vieram ao encontro dele 2 endemoniados que saíam dos túmulos muito ferozes, de tal maneira que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram, dizendo: Que temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? E à distância, vendo os porcos que estavam no lugar, os demônios rogam a Jesus para entrar neles, e lançaram-se pelo mar, e os porcos morreram nas águas. Então, os que guardavam a manada dos porcos fugiram e foram à cidade, e contaram tudo o que havia acontecido aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogavam-lhe que se retirasse do seu território. Análise contextual. Este capítulo revela a autoridade única de Jesus sobre doenças, forças naturais e espirituais, contrastando com a impotência humana diante do sofrimento. A cura do servo do centurião aponta para a inclusão dos gentios no reino, desafiando o exclusivismo judaico. As tempestades simbolizam os desafios da fé, e a resposta de Jesus enfatiza a confiança em Deus como fundamento para a vida. A insistência em seguir a Jesus, mesmo diante de obrigações sociais, destaca o compromisso radical requerido para o discipulado. Mateus capítulo 9. Milagres, chamados de Mateus e ensinamentos sobre fé e discipulado. E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e veio à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Tem confiança, filho, perdoados estão os seus pecados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo mesmos: Ele blasfema. E conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse: Por que pensais o mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados estão os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, então Jesus disse ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico, agora curado, levantou-se e foi para sua casa. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas e curou os enfermos deles. E passando Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando ele sentado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e com seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo, falou: Não necessitam de médicos sãos, mas os enfermos. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então os discípulos de João aproximaram-se dele, dizendo: Porque nós, os fariseus, jejuamos frequentemente, mas os teus discípulos não jejuam. Jesus disse-lhes: Podem por acaso fazer jejuar os convidados do noivo enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo lhes será tirado e então jejuarão.
Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo rasga o tecido e a rotura se torna maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, pois se assim fizer, rompem-se os odres, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto ele falava estas coisas às multidões, eis que chegou um chefe e se prostrou diante dele, dizendo: minha filha acabou de morrer, mas vem e impõe a mão sobre ela, e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu com seus discípulos. E eis que encontra uma mulher em que havia um fluxo de sangue por 12 anos. Aproximando-se ela por trás dele, tocou a orla do seu manto, pois ela dizia consigo mesma: se eu o tocar apenas no seu manto, eu ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem confiança, filha, a tua fé te salvou. E a mulher foi curada desde aquela hora. E entrando Jesus na casa do chefe, viu os flautistas e a multidão fazendo grande alarido. E disse: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele. E tendo a multidão sido posta fora, Jesus entrou, tomou a mão da menina e ela se levantou. E a fama desta atitude se espalhou por toda aquela região. Saindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem misericórdia de nós, filho de Davi. E entrando na casa, aproximaram-se de Jesus, e ele perguntou: credes que posso fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor. Então Jesus tocou-lhes os olhos, dizendo: conforme a vossa fé seja-vos feito. E deles os olhos se abriram, e Jesus ordenou severamente: vede que ninguém saiba. Mas saindo, espalharam a fama por toda aquela região. Enquanto Jesus saía, trouxeram-lhe um mudo endemoniado. Expulsando o demônio, o mudo falou. E as multidões se maravilhavam, dizendo: nunca se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus disseram: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Mas Jesus percorreu todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças. E vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e dispersas como ovelhas sem pastor. Então disse Jesus aos discípulos: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros à sua colheita. Análise contextual. Neste capítulo, Jesus demonstra autoridade tanto para perdoar pecados quanto para curar, desafiando as normas religiosas e sociais da época. O chamado de Mateus, publicano, mostra a inclusão dos marginalizados no reino. As controvérsias com os fariseus e seguidores de João Batista refletem tensões religiosas sobre as práticas como o jejum. Os milagres enfatizam a compaixão e o poder divino para restaurar vida e saúde, afirmando o ministério integral de Jesus frente às necessidades físicas e espirituais do povo. Mateus capítulo 10. Envio dos 12 apóstolos e instruções para o ministério. Chamando Jesus seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar toda a enfermidade e toda a doença. Os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu,
chamado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que também o traiu. Estes 12 enviou Jesus, dando-lhes ordens, dizendo: Não ides pelos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: O reino dos céus se aproximou. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos façais de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem bolsa para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o operário é digno de seu sustento. E entrando em qualquer cidade ou aldeia, informai-vos quem nela seja digno, e lá ficai até sairdes. E entrando na casa, saudai-a, dizendo: Paz a esta casa. E se ali houver algum filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, mas se não houver, a vossa paz voltará para vós. E se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que será mais tolerável o castigo para a terra de Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Guardai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e nas sinagogas serão açoitados. E por minha causa comparecereis diante de governadores e reis, para lhes servirem de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos preocupeis em como heis de falar, porque na mesma hora vos será dado o que haveis de falar. Pois não sois vós que falais, mas o Espírito do Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não é acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como mestre e ao servo como seu senhor. Se o mestre foi chamado Belzebu, quanto mais os da sua casa. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo às trevas, dizei-o à luz, e o que vos digo ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 pardais por um dinheiro, e nenhum deles cairá à terra sem o consentimento de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confesse diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá.
e quem perde a sua vida por minha causa, a achará. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta por ser profeta, receberá recompensa de profeta, e quem recebe um justo por ser justo, receberá recompensa de justo. E se alguém der de beber apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque é discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Análise contextual. Este capítulo revela o início formal da missão dos 12 apóstolos, refletindo a continuidade e extensão do ministério de Jesus dentro do contexto judaico. As instruções sobre dependência e simplicidade indicam a confiança na providência divina em meio à perseguição e oposição. A advertência sobre traições familiares e conflitos sociais destaca a natureza divisória do reino de Deus no contexto político e religioso da Palestina sob ocupação romana. O envio dos discípulos como testemunhas proféticas confirma a importância do testemunho público e do discipulado radical.